Paz, boa noite, tudo bem? Estamos aqui novamente para aprendermos um pouquinho mais da palavra do Pai. Eu gostaria de ler com você, mas antes disso, vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Pai, eu me coloco diante de Ti neste momento para ser canal de bênção, Pai, na vida das pessoas que aqui se encontram, na vida das pessoas que assistirão essa live, e que o Senhor encontre em mim agora, Pai, um vaso de barro como canal para ser cheio de Ti e transbordar na vida daquele que precisa. Assim eu Te louvo e me rendo plenamente, em humildade, em gratidão e rendição a Ti, em nome de Jesus. O tema hoje da live é a parte de Zaqueu, onde o tema é: Jesus já entrou na sua casa? E aqui eu gostaria de ler Lucas 19. Paz do Senhor, pessoal que está entrando. Olha, aqui diz assim: Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando esse passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje é o dia de eu me hospedar em sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia. Feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus, os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram: como ele pode sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres, e de tudo que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então, o que significa aqui? Que Zaqueu, ele era um cobrador de impostos e ele ouviu falar de Jesus. E à medida que ele ouvia falar de Jesus, ativou dentro de Zaqueu algo que despertou nele o interesse de conhecê-lo. E só que tinha um detalhe: Zaqueu, ele era baixinho. Então, à medida que Jesus andava entre as multidões, pelo fato dele ser baixinho, ele não conseguia ver Jesus, ele não conseguia ter acesso ali a Jesus, né? Uma pessoa alta até teria, mas no caso dele aqui, a Bíblia diz que ele era baixinho e ele não conseguia ter acesso. E aí ele simplesmente ele teve uma ideia. Qual foi a ideia de Zaqueu? Subir numa figueira, porque de cima da figueira ele poderia enxergar Jesus. Agora, o que essa situação traz para nós de conhecimento para a gente colocar na nossa vida, né? Primeiro diz aqui: Jesus entrou em Jericó. Então, Jesus está disponível. Da mesma forma que Jesus estava disponível aqui na cidade, hoje ele está disponível para mim e para você. Porque na morte dele, na ressurreição, a gente sabe que o véu foi rasgado e ali ele nos deu livre acesso hoje através do Espírito Santo para se chegar a ele. Então, na lição de hoje, dentro dessa história Jesus está disponível. Então, havia ali esse morador Zaqueu, que ele era o principal cobrador de impostos. Que assim, não importa qual seja a atividade daquilo que você faça,
né? Não importa o que as pessoas dizem da sua profissão, não importa qual é aquilo que você trabalha, que nada disso vai impedir de você ter acesso a Jesus, né? Então, trazendo para os nossos dias atuais, Jesus está disponível para o mendigo, Jesus está disponível para o drogado, Jesus está disponível para a prostituta, Jesus está disponível para a adulta, Jesus está disponível para todo mundo. Então fala, mas como que um mendigo vai entrar dentro da igreja? Jesus está disponível. Então, como que, olha aquela mulher que está entrando? Não, Jesus está disponível. Da mesma forma que ele estava disponível aqui, entrando na cidade e chamou a atenção de Zaqueu, ele está disponível para mim e para você. E aí aqui ele diz assim, então correu adiante deles e subiu numa figueira. Qual é a dificuldade que você tem para se achegar a Jesus? O que está impedindo a sua caminhada, a sua jornada, a sua profissão, ou o que quer que seja, de ter acesso a Jesus? Um pecado de estimação, um estilo de vida que você não gostaria de deixar, pelo fato de você conhecer a Jesus? O que está te impedindo? Porque aqui, o que impedia Zaqueu de ir até Jesus era a multidão. O que as pessoas dizem para você? Você não tem mais jeito? Não, você vai morrer assim, né? E é síndrome de Gabriela, né? Vou morrer assim, sou assim, vou ficar assim. Não, não é dessa forma que Jesus trabalha. Jesus está disponível para todos. E aqui, o que tentava impedir Zaqueu de chegar a Jesus, além dele ter uma dificuldade de ser baixinho, era a multidão. Então, que vozes você tem ouvido que tem atrapalhado a tua comunhão com Deus, de se achegar a Deus? O que tem te atrapalhado no meio do caminho que faz com que você não tenha esse livre acesso ao Pai? Então, é importante você saber a respeito disso. Porque o que Zaqueu fez? Zaqueu, quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para Zaqueu. Mas por quê? Porque Jesus tem olhado para você. Jesus tem olhado para a tua vida. Jesus está disponível, olhando para a sua situação, olhando para a sua profissão, olhando para o seu interesse em relação a Ele. E Ele só está atento, esperando a oportunidade de você se posicionar e se achegar a Ele. Porque Ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está disponível, como ele já tinha entrado na cidade de Jericó. Se Jesus entrou na cidade de Jericó, estava disponível e despertou ali o interesse em Zaqueu, tinha uma dificuldade de Zaqueu. Além de baixinho, a multidão impedia dele chegar até Jesus. Mas ele rompeu todas essas dificuldades. E o que Zaqueu fez? Ele subiu na árvore, ele subiu na figueira. Tá aqui, Quando chegou perto, dali poderia ver Jesus quando ele passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje é o dia de eu me hospedar na sua casa. Por isso do tema da live, Jesus já entrou na sua casa? E aí, casa literalmente, mas a casa que é o seu corpo físico. Corpo, alma e espírito. Você já venceu as dificuldades que você tem para estar abrindo a tua casa para Deus? Porque Deus fala, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Então aqui significa que Jesus viu a intenção do coração de Zaqueu. E à medida que Jesus viu a intenção do coração de Zaqueu, ele fez o quê? Ele simplesmente foi até Zaqueu e falou para Zaqueu, Zaqueu, desce daí, porque hoje mesmo eu me hospedarei em tua casa. Jesus só está esperando o seu posicionamento. Jesus só está esperando o teu sim. Jesus só está esperando você correr até ele e falar, olha, eu tô aqui, olha para mim. Olha para mim, eu tenho interesse de que você entre na minha casa, que você mude a minha história, que você mude a situação a qual eu me encontro. Então, Zaqueu rompeu
a dificuldade de ser baixo e a multidão que era muito alta não permitia com que ele se achegasse a Jesus. Então significa o quê? Que quando Jesus falou que era o dia de hospedar na casa dele, Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia. E ele estava feliz da vida, com a oportunidade de receber Jesus. Então, significa o quê? Que houve alegria nessa decisão. E é assim, quando a gente aceita Jesus, a alegria que nos inunda. De verdade, uma alegria que toma conta do nosso corpo, alma e espírito, que nos inunda da presença dele. Então que você também possa escolher viver essa situação, sentir essa alegria, viver de acordo com esse encontro, abrindo a tua casa, a tua morada, a tua decisão, para você se encontrar com o Pai, para que Jesus entre na tua casa e faça morada. E aqui Zaqueu estava muito feliz, ele não estava nem acreditando. E o que aconteceu? Os religiosos, né, os que presenciaram a cena, ficaram o quê? Indignados e reclamaram. Como que ele pode sentir tão à vontade com esse bandido? Porque o que Zaqueu fazia? Como ele era o principal coletor de impostos, né, cobrador de impostos, ele fazia cobrança a mais. Então, né, ele sempre tirava a parte dele ali por baixo do pano. A Bíblia diz isso, está dizendo com clareza. Só que Jesus em nenhum momento apontou o que Zaqueu fez. Em nenhum momento nesse encontro, Jesus falou: olha, Zaqueu, eu estou vindo aqui na tua casa porque você é cobrador de impostos e você tem agido de forma errada com o povo. Em nenhum momento Jesus acusou, em nenhum momento Jesus apontou a fragilidade, a falha e o pecado de Zaqueu. Só que quando há a alegria verdadeira de você receber Jesus na sua vida, quando você fala: Jesus, entra na minha casa, entra na minha história, muda a minha vida, Jesus entra para mudar tudo. E aí o que aconteceu aqui? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres. E de tudo o que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: hoje é o dia de salvação nessa casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Então Jesus não se importou dele ser cobrador de impostos, dele roubar as pessoas, dele ser baixinho, da dificuldade que ele tinha ali, né, que o povo impedia ele, porque o povo era mais alto e ele era muito baixo e não tinha acesso a Deus. Mas Zaqueu deu o jeito dele. Zaqueu fez o quê? Subiu na figueira e chamou a atenção de Jesus. Mas por que Jesus olhou para Zaqueu? Porque viu a sinceridade do coração dele. Por isso o tema é: você já deixou Jesus entrar na tua casa? Porque quando Jesus entrar na tua casa não será mais a mesma. O que Zaqueu espontaneamente fez aqui? Zaqueu espontaneamente disse a Jesus: eu darei metade do meu patrimônio aos pobres. E eu vou restituir quem eu roubei 4 vezes mais. Jesus não precisou apontar, Jesus não precisou falar, Jesus não precisou fazer nenhum tipo de acusação para Zaqueu. Mas a presença de Jesus é tão maravilhosa, é tão grandiosa, que Jesus, dentro da simplicidade, desse amor puro, desse amor que constrange, desse amor verdadeiro que nos inunda, Jesus não precisou falar nada. A própria presença estarrecedora e constrangedora de um amor pleno, transbordante, atingiu a vida de Zaqueu. E espontaneamente ele confessou.
E ele falou, eu vou dar metade dos meus patrimônios aos pobres. E eu vou restituir 4 vezes mais quem eu roubei. Jesus não falou nada, mas a presença de Jesus, quando ele entra na tua casa, quando ele entra na tua vida, tem que acontecer mudança. Quando Jesus entra na sua vida, não tem como você continuar a mesma pessoa. Se você continua a mesma pessoa desde quando você conheceu Jesus, alguma coisa está errada. Precisa ter transformação, precisa ter mudança. Espontaneamente, Zaqueu disse aqui, Senhor, eu darei aos pobres. E aquele ao qual eu roubei, eu ainda vou restituir 4 vezes mais. E qual foi a forma maravilhosa de Jesus declarar para Zaqueu? Qual foi a forma que ele declarou? Hoje é dia de salvação nesta casa. Por quê? Porque quando Zaqueu abriu a vida dele, o coração dele, a casa dele para Jesus entrar, imediatamente o amor transbordante de Jesus constrangeu Zaqueu a ponto dele restituir quem ele roubou e ele dar metade do patrimônio dele aos pobres. E aí Jesus disse o quê? Hoje é dia de salvação nessa casa. E aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Isso significa o quê? Que à medida que Jesus entrou na vida de Zaqueu, começou a acontecer as transformações. Então, aqui significa que Jesus deu a oportunidade, porque Jesus entrou na cidade de Jericó, chamou a atenção de Zaqueu. Zaqueu tinha dificuldade de ser baixinho. A multidão impedia com que ele tivesse acesso a Jesus. Ele se posicionou e subiu na figueira. Ele teve um posicionamento, ele teve uma escolha. E quando Jesus viu a intenção do coração de Zaqueu, que era verdadeira, Jesus falou, Zaqueu, desce, porque hoje mesmo estarei na tua casa. E a forma maravilhosa de quem Jesus é, constrangeu a atitude errada de Zaqueu, porque em nenhum momento Jesus acusou, em nenhum momento Jesus apontou nada para Zaqueu. Mas Jesus disse, eu vim para restaurar o que estava perdido. Então que eu e você tenhamos plena consciência de que nós temos que ter um posicionamento e deixar Jesus entrar na nossa história, e deixar Jesus entrar na nossa casa, e deixar Jesus fazer a diferença, restaurar, transformar, modificar. Você não pode continuar da mesma forma quando você decide que Jesus entre na tua casa, corpo, alma e espírito. Jesus transforma o seu todo, tudo aquilo que não é da vontade do Pai, seja o seu comportamento, a questão do caráter, a questão, né, aí, mentira, roubo, né, idolatria, entre tantas outras coisas. Você não pode continuar mais o mesmo, porque quando Jesus entra na tua vida, ele não te aponta o pecado, mas o amor dele é tão transbordante que você se sente constrangido por tamanho amor e automaticamente você decide mudar, porque foi o que Zaqueu fez. Jesus não falou nada para ele, ele teve a atitude de falar, eu darei metade do meu patrimônio, eu vou restituir 4 vezes mais quem eu roubei. E Jesus disse, hoje é o dia de salvação nesta casa. Então que você abra o teu coração, que você abra a tua casa, que você abra a tua mente e ela seja renovada dentro do que a palavra de Deus diz. Se você já é cristão, deixe Deus transformar, renuncie tudo aquilo que não provém de Deus da sua vida e deixe Deus colocar mais dele em você.
Porque à medida que você caminha com Jesus, você tem que ser parecido com Ele. Você tem que, a glória dele tem que ser manifesta através das suas atitudes. Porque Zaqueu aqui, imediatamente, a glória de Deus, o amor de Deus sobre a vida dele é, opa, eu não vou mais roubar, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e ainda vou restituir quem eu roubei. Jesus não falou nada, mas o amor de Jesus, a presença dele é tão estarrecedora, é tão grandiosa, que fez com que Zaqueu reconhecesse os pecados e o que ele fazia de errado e mudasse. E aí Jesus falou, eis que hoje veio salvação para esta casa. Então que eu e você tenhamos a mesma consciência e deixe Jesus entrar na nossa história e mudar aquilo que ainda precisa. Se é falta de perdão, deixe Deus trabalhar o perdão. Porque Deus é perfeito e nos perdoa, nós somos imperfeitos. Como que a gente não vai perdoar o outro? Até porque em Mateus 6 fala, se você não perdoar o pecado do seu irmão ou a ofensa que ele te fez, Jesus não pode perdoar a tua. Então, precisamos ter mudanças e transformações nas nossas vidas. Deixe Jesus entrar na tua casa e mudar a tua história. E você que ainda não conhece Jesus, aqui ele deu oportunidade. Porque ele entrou na cidade de Jericó. E através dessa live ele está te dizendo, deixa eu entrar na tua casa, deixa eu mudar a tua história, deixa eu mudar o teu casamento, deixa eu mudar o teu relacionamento com os filhos, com os familiares, deixa eu mudar a tua relação comigo. Deus está dizendo, deixa eu entrar na tua casa, porque eu vou mudar. E quando eu entro, só tem o melhor, porque de mim só pode sair o melhor. Tudo que vem de Jesus é excelente. Então, você nunca espere nada pior de Jesus, porque dele só virá o melhor. Ele é santo, ele é perfeito, ele é verdadeiro, ele é amoroso, ele é justo, ele é fiel e ele quer entrar na tua vida e mudar a tua história. Amém? Então, se você ainda não conhece Jesus, faça essa oração agora comigo. Senhor Jesus, entra agora na minha vida, muda a minha história, escreve o meu nome no livro da vida e transforma a minha vida para que não veja mais quem eu sou, mas que vejam a manifestação da tua glória, do teu poder, da tua autoridade, do teu propósito em mim e através de mim. Que eu tenha agora o meu nome escrito no livro da vida e eu possa fazer a diferença aqui na terra em teu nome. Amém? E eu gostaria de orar por você. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, por este momento. Muito obrigada, Pai, pelo exemplo de Zaqueu, que era um cobrador de imposto. Ele era mal visto pelas pessoas, porque as pessoas sabiam que ele roubava, que ele agia de forma indevida. Mas quando o Senhor entrou na cidade de Jericó, algo foi despertado no coração de Zaqueu. E Zaqueu teve um posicionamento e ele não desistiu diante das limitações as quais ele tinha. O fato dele ser baixinho, o fato da multidão não permitir ele ter acesso direto a Jesus, ele usou do posicionamento e teve a estratégia de subir na árvore. Pai, que possamos no dia a dia subirmos as árvores e romper, Pai, todas as dificuldades para que o Senhor esteja completamente em nossas vidas, mudando a nossa história, trabalhando no nosso caráter, trabalhando na nossa vida espiritual, trabalhando nas nossas ações no dia a dia, para que nós possamos refletir a manifestação do amor abundante que o Senhor tem por nós, Pai. Que possamos, em nome de Jesus, assim como Zaqueu teve salvação naquele dia na casa dele, porque o Senhor entrou lá e mudou a história dele, que o Senhor mude cada dia mais a minha vida, a vida de quem ouve, Pai, esta live. O Senhor transforme a vida e as pessoas possam olhar para elas, olhar para mim e falar, verdadeiramente Jesus entrou naquela vida, verdadeiramente aquela pessoa é de Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe, que Ele te cubra com o sangue dele e não esquece, compartilha, curte, dê seu like, encaminhe para as pessoas que você também
acredita que precisa ouvir essa ministração. Amém? Então que Deus te abençoe.